Com o vazamento dos documentos ultrasecretos da inteligência norte-americana na semana passada a respeito dos preparativos do ataque que Israel iria realizar contra o Irã em uma data não conhecida, hoje fontes israelenses informaram que esse ataque israelense contra o Irã foi adiado para que eles façam alguns ajustes nesse plano. Embora esses documentos não revelassem detalhes específicos do plano, eles revelavam os armamentos e os exercícios que Israel estava fazendo como preparação. Então, isso daria uma vantagem ao Irã para preparar melhor as defesas e para prever como seria um possível ataque israelense. Mas por que o sucesso desse ataque israelense é tão importante? E quais as verdadeiras intenções de Israel com esse ataque? Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Muito obrigado por estar acompanhando o vídeo. Já se inscreva no canal, deixa o teu comentário, deixa a tua curtida, tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Depois dos ataques iranianos contra Israel com mais de 200 mísseis balísticos no dia 1º de outubro, Israel está devendo essa resposta e eles estão fazendo preparativos para essa resposta contra Irã. Sem informar detalhes e sem dizer, óbvio, como vai ser esse ataque, tanto Netanyahu quanto o ministro de Defesa, Yoav Gallant, estão garantindo que o mundo vai se surpreender com o tipo de resposta que eles vão dar para o Irã. Netanyahu já fez várias declarações nesses dias, nessas 3 semanas e pouco, afirmando que o foco principal de Israel é uma mudança de governo, tirando o Ayatollah Khamenei, em busca de um governo mais pró-Ocidente, ou ao menos um governo menos radical. E depois de todos esses ataques que Israel realizou nos últimos meses, principalmente, onde eles eliminaram toda a liderança do Hamas, praticamente toda a liderança do Hamas e toda a liderança do Hezbollah, o Ayatollah Khamenei pode ser um dos próximos alvos de Israel nessa resposta aos ataques iranianos. A intenção principal de Israel com o Irã, obviamente, é que um governo menos radical assuma e que pare de apoiar esses grupos terroristas que ficam atacando Israel com mísseis e tal o tempo inteiro, como é o caso dos Houthis, do Hamas e do Hezbollah, entre outros grupos ali da região. Mas para que Israel conseguisse realmente uma mudança de governo no Irã, eles teriam algumas opções de ataque ou de propaganda com a população. Se eles fizerem um ataque direto contra Irã com o intuito de substituir esse governo, pode ser que isso não dê certo e acabe gerando uma resposta iraniana, e o que escalaria o conflito ainda mais na região. E se eles conseguissem, mesmo assim poderia gerar também, porque muitos iranianos apoiam o atual regime. Não se pode pensar que todos os iranianos são oprimidos. Tem muita gente que apoia o regime e que é, no caso, a favor dessa política iraniana anti-Estados Unidos e anti-Israel. Uma outra opção que Israel teria seria seguir o exemplo do que foi feito na Primavera Árabe, que seria apoiar grupos rebeldes, grupos contrários ao governo, ao mesmo tempo em que eles criam propaganda dentro do país através de redes sociais ou através de ataques hacker, enfim, algumas coisas assim. E isso iria gerar uma revolta popular, iria desestabilizar o governo, como no caso da Síria, Iêmen e Líbia, por exemplo, que já estão em guerra há 13 anos. Por um período, Israel iria poder ficar tranquilo, sem se preocupar que o Irã financiasse outros grupos, já que eles teriam um problema interno para resolver. Então essa seria a possibilidade mais provável em caso deles realmente tentarem depor esse governo atual por um governo menos radical, ou enfim, pelo menos um governo que tivesse outras preocupações que não atacar Israel. Supondo um cenário em que Israel consegue tirar o governo do Ayatollah e por um governo menos radical, isso não significa também que Israel iria alcançar a paz na região. No momento, o Irã é o financiador maior dos grupos rebeldes,
mas sempre vai haver alguém para financiar esses grupos, sempre tem muita gente com interesses, e esse momento em que não existir mais Hamas, não existir mais Hezbollah, em que eles tiverem praticamente exterminado esses grupos, vai abrir espaço para que surjam outros grupos possivelmente ainda piores, como foi o caso também da Síria, em que surgiu o Estado Islâmico. Agora, por um tempo, pode ser que eles realmente tenham ali um período de tranquilidade, mas vai chegar num futuro não muito distante, com certeza vai aparecer um outro grupo terrorista ainda pior, que vai continuar esses ataques. Com certeza esses ataques que Israel está realizando agora contra os palestinos e os libaneses, com certeza isso num futuro não muito distante vai criar uma geração de adolescentes, de adultos muito mais revoltados com o governo israelense. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar a curtida e compartilhar com os amigos. E já deixa a tua opinião aqui nos comentários, o que tu acha que vai acontecer, como vai ser o ataque israelense contra o Irã. E isso vai realmente derrubar o governo? Isso vai criar um vácuo onde vão surgir outros grupos terroristas? Deixa a tua opinião aí. Muito obrigado.